Olá, está no ar o seu programa Não Desista. Daqui a pouquinho vamos fazer uma oração em seu favor. Já prepara o copo com água, deixa aí próximo do seu televisor para o momento da oração. Desde já gostaria de deixar à sua disposição o SOS Espiritual 48 3216 6162. A nossa central de atendimentos está à sua disposição. Você pode fazer uso desta central através do WhatsApp, mandando sua mensagem de áudio ou texto, ou se você preferir, você pode ligar. Está precisando conversar, desabafar, falar do que está acontecendo com você, buscar ajuda? Eis aí a oportunidade então para você entrar em contato conosco. Durante essa programação, você vai acompanhar depoimentos de pessoas que tiveram experiências gloriosas com Deus. Mudanças de vida, como da água para o vinho. Esse é o poder do Deus da Bíblia. Foi isso que aconteceu com a Sandra Dias. Vamos acompanhar. Teve um episódio que eu usei tanta bebida, misturei com os remédios para emagrecer, que voltando para casa eu não havia percebido, eu bati em alguma coisa e depois eu fiquei sabendo que eu havia atropelado uma pessoa. Quando chegou uma intimação do oficial de justiça em casa. Meu nome é Sandra e hoje eu vim contar a dor de alguém que sofre com a rejeição na vida sentimental. Eu cresci numa família muito desestruturada, eu sempre fui uma pessoa muito sentimental, desestabilizada emocionalmente. Então, para mim, as coisas eram muito difíceis de lidar emocionalmente dizendo. Eu comecei a me relacionar jovem com os rapazes, a namorar, e eu tive muita dificuldade com as rejeições, quando eles não queriam mais ficar comigo, eles não queriam mais fazer parte da minha vida e eu sofria muito com isso. Então, a maneira que eu comecei a achar para poder abater essa dor, para poder sensibilizar a dor, começou com as bebidas. Então, eu saía com os amigos, eu bebia, só que eu era muito profunda nos momentos que eu bebia. Então, eu ia com muita intensidade, eu misturava bebida, a ponto de poder ficar anestesiada e ir para casa, dormir e esquecer aquela dor. Com as frustrações que eu tive, eu comecei a achar o refúgio me relacionando com homens, indo para casas de prostituição, de swing, lesbianismo, porque eu achei que esse meio, esses momentos de intenso relacionamento com pessoas estranhas, eu conseguiria calar essa dor que existia dentro de mim. Então, eu me desvalorizava a esse ponto, de ficar bêbada, de ficar fora de mim, e eu me entregava a qualquer um. E com o passar do tempo, as dificuldades começaram a aumentar, a rejeição da mesma maneira, e eu viajei, eu fui para Nova Zelândia, ali também tive problemas com relacionamentos e conheci pessoas que me apresentaram a cocaína. E eu comecei a me envolver com essas pessoas, usando cocaína, usando a bebida, e com isso eu ficava pior mentalmente na hora de fazer as coisas, e os resultados eram piores ainda. No dia seguinte, a minha vida era um lixo, me sentia péssima mentalmente e fisicamente. Esses momentos acabaram se intensificando. Depois que eu voltei para o Brasil, eu conheci outras pessoas, também tive as mesmas decepções, e aí eu começava a ir em casas de prostituição, eu ia atrás de mulheres e eu só me frustrava. E teve um episódio que eu usei tanta bebida, misturei com os remédios para emagrecer, que voltando para casa eu não havia percebido,
eu bati em alguma coisa e depois eu fiquei sabendo que eu havia atropelado uma pessoa quando chegou uma intimação do oficial de justiça em casa. E eu tive que responder por 2 anos na Polícia Federal, mensalmente, me apresentar para mostrar que eu estava lúcida, que eu estava em São Paulo e que eu estava trabalhando. Então, uma pessoa com um nível superior, com uma graduação, com faculdades e pós-graduação, quando acabava as faculdades, as aulas, a primeira coisa que eu fazia era ir sozinha para um posto de gasolina. Pegar várias latas de cerveja e cigarro, parava na Augusta, pegava cocaína sozinha e eu ia usar para tentar calar o grito da dor que tinha dentro de mim. O meu fundo de poço foi quando, depois desse episódio do atropelamento, eu fui despedida e eu me senti à vontade para sair de casa, fiquei na casa de outras amigas e foi um momento que eu mais usei drogas, que eu ia para a biqueira, que eu misturava com a bebida, eu ficava com homens, mulheres. No dia seguinte, os resultados das minhas atitudes eram frustrantes, porque até os amigos, eles me rejeitavam por causa daquilo que eu fazia no dia anterior, eu nem me lembrava. E uma certa vez eu me relacionei com um dos rapazes e eu não pude sair no momento que ele me convidou, ele saiu e eu fiquei sabendo que ele tinha ido usar droga e caiu no trilho e o trem passou por cima dele e ele morreu. Então aquele momento foi desesperador. E a minha mãe, que é da Igreja Universal, vendo a minha situação, ela me convidava para ir para a igreja e um dia eu aceitei. E o dia que eu entrei na Igreja Universal da João Dias, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Todas aquelas dores, o desespero, aquele grito de dor, de solidão, sem saber para quem recorrer, o que colocar no lugar dessa dor, acabou naquele dia. E eu decidi voltar os outros dias, frequentar as reuniões de quarta-feira, de sexta-feira de libertação, do descarrego. E teve um dia que eu decidi me entregar de fato e me batizei nas águas. E depois daquele dia, buscando em casa, sacrificando o meu jeito, buscando com mais intensidade a presença do Espírito Santo, o renovo na minha vida, em uma reunião eu tive o batismo do Espírito Santo. Depois desse dia, todas aquelas dores, as necessidades, as feridas que existiam dentro de mim acabaram. E a presença de Deus tomou o lugar de tudo isso. A mudança de vida aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo. Eu tive paz, eu tive alegria, o desejo de me relacionar com as pessoas e de falar do Senhor Jesus. Hoje eu faço parte do grupo da evangelização, onde nós vamos nos lugares mais destruídos, onde as pessoas estão necessitadas, para poder apresentar esse poder, o poder do Espírito Santo, a libertação, a mudança de vida para essas pessoas. Antigamente eu era uma pessoa muito impulsiva, eu dependia muito dos meus sentimentos e eu ficava muito frustrada com tudo isso. Hoje não, hoje eu sou guiada, eu tenho a mente de Cristo e é Ele que me direciona. A minha dependência hoje é dEle, é da voz dEle. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, Ele me completou. Ao que guardar minhas palavras, minhas obras até o fim. Nesta quarta-feira,
uma noite mais que especial. sobre a minha mesa, com muita alegria. Para todos os que querem um alimento incomparável. E servirei do precioso e escondido maná, Capaz de nutrir a alma e dar vida a todo aquele que dele comer. Um alimento que dura por toda a eternidade. ao vencedor. Participe da noite do maná escondido, nesta quarta-feira, 10 de maio, em todos os templos da Universal. Que o Espírito diz. Se teve jeito para Sandra, tem jeito para você também. Não espere bater no fundo do poço, para que você então venha olhar para cima e pedir ajuda. Ainda hoje a sua vida pode começar essa mudança, essa transformação. Veja que quando a Sandra não aguentou mais, ela veio à igreja. E quando ela veio, ela começou na quarta-feira. Depois foi fazendo a corrente de libertação, se entregou ao Senhor Jesus, se batizou nas águas, se libertou dos vícios e de todo aquele peso emocional que ela carregava dentro de si. Essa mudança está também ao seu alcance. Hoje, quarta-feira, nós estaremos em todas as igrejas universal do Reino de Deus, realizando a noite do maná escondido. Ora, de que se trata? Deus nos fez uma promessa. O Senhor Jesus disse: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer do maná escondido. E nós vamos mostrar para você, revelar a você, à luz da Bíblia, o que significa esse maná escondido para você, para mim, para todos nós. Se você tem interesse em buscar a Deus, em conhecê-lo, em ter um relacionamento real e verdadeiro com Ele, em preencher esse vazio que está aí dentro de você, que te corrói, você tenta preencher nas festas, nas baladas, você não consegue. No álcool, nas drogas, nem tão pouco. Relacionamentos, você fica com um, fica com outro, sai com esse, sai com essa, e você não consegue preencher, nada preenche esse vazio. Veja que o problema da Sandra começou lá atrás, um lar sem estrutura. E ela tentou encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade em coisas e pessoas. Viajou, foi para outro país e lá se envolveu com o vício da cocaína. Você tem hoje a oportunidade de encontrar-se com o Senhor Jesus. Logo mais, às 19h, nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, para você que está em Florianópolis, participando dessa noite toda especial. Será uma noite memorável e se você tem sede de Deus, existe dentro de você sede de encontrar-se com Deus. Talvez você não diga assim, eu tenho sede de Deus. Talvez você diga assim, eu tenho um vazio que eu tento preencher e eu não consigo. Esse vazio é o lugar de Deus dentro de você. Nada que você tentar preencher vai dar certo. Ou vai ficar sobrando espaço, ou vai ficar faltando espaço. Então venha participar. Estacionamento e creche gratuitos. Para você que está no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso. E em todo o estado de Santa Catarina, estaremos vivendo essa mesma fé. Para mais informações, você pode acessar universal.org/localizar e ali você tem todos os endereços da Universal. Você vai achar uma pertinho de você. Vamos agora a essa matéria que fala do que acontece na Universal aos domingos na concentração de fé e milagres. Neste momento, centenas de lares estão sendo destruídos pela violência. Milhares de pessoas estão se entregando aos vícios. Homens e mulheres estão deixando os seus sonhos para trás. Mas até quando? Até quando o mal vai dominar a vida de quem amamos? Seu nome?
É Roberta. Roberta, quem era a Roberta antes do Espírito Santo? Então, antes do Espírito Santo, eu vivi num lar destruído, muitas brigas, muitas desavenças. A minha família servia os espíritos, muita perturbação, miséria, fome, até fome também eu já passei. E assim foi no decorrer também da minha infância, a adolescência e também na vida adulta. E na adolescência eu tive vários complexos, né? De fazer tatuagens, vícios de prostituição, complexo de inferioridade. E foi assim que eu fui crescendo. E na vida adulta também, onde eu me envolvi também numa torcida organizada. E eu tinha esse time de futebol como meu Deus. Né? Eu largava tudo e todos para esse time de futebol. E foi assim que eu cheguei na igreja. Relacionamentos destruídos, né? Tinha muita mágoa das pessoas, muito ódio, né? Porque no meio de uma torcida organizada, tu acaba tendo ódio das pessoas. E buscando Deus, ouvindo o homem de Deus no altar, eu até falei para o pastor hoje, que ninguém me acompanhou nessa minha caminhada, né? Os vícios, a prostituição, tudo que eu fazia de errado, eu abandonei com o Espírito Santo. Foi Ele que me convenceu dos meus pecados, Ele que me libertou, Ele que... Hoje, onde eu estou, foi Ele que me colocou. Você decidiu entregar sua vida para Jesus. Marcou a sua entrega com o batismo nas águas. Marquei. E daí buscou o batismo com o Espírito Santo. Busquei o batismo com o Espírito Santo. Depois que eu recebi, que foi, eu lembro até hoje, né? Porque foi no meu trabalho que o Espírito Santo me confirmou que Ele estava dentro de mim. Que quando eu passei por uma luta lá no meu trabalho, e quando eu terminei de orar, o Espírito Santo me confirmou: eu sou contigo. E eu lembro disso até hoje. Então veio uma força muito grande dentro de mim. E eu falo hoje, porque lutas, mesmo estando na igreja, as lutas tem. Mas eu falo que a paz que eu tenho dentro de mim, isso não tem preço. Quem é você hoje? Hoje a Roberta tem paz, tem tranquilidade. Hoje a Roberta, ela passa essa paz para as pessoas, porque até foi coincidência, porque hoje é o Domingo da Paz, né? Meu testemunho fala da paz. E eu passo isso para as pessoas, a tranquilidade. É algo assim que nem um dia eu podia esperar ter dentro de mim, essa paz, né? Então, hoje eu participo dos grupos na igreja, do grupo da saúde. Hoje eu sou tia da IBI. Então, o que Deus fez na minha vida é sobrenatural, assim, que nem eu podia um dia imaginar que eu ia ter. Hoje eu tenho meu apartamento todo mobiliado. Para quem morava num quarto improvisado de madeira, que muitas vezes acordava, tinha ratos dormindo comigo. Hoje eu tenho meu apartamento todo sob medida, gesso, tudo do bom e do melhor. Hoje eu tenho um trabalho digno. Hoje eu tenho um terreno na praia, que eu não tinha nada, nome sujo, né? Sujei para fazer uma viagem para ver um time de futebol, porque lá ele era meu Deus, né? E hoje eu sou grata a tudo, assim, principalmente ao Espírito Santo. Mudou. Graças a Deus. Graças. Deus te abençoe. Muito obrigado. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém? Todos os domingos, novas histórias de vida são contadas por aqueles que não aceitaram a derrota e colocaram a fé inteligente em prática. Esteja neste domingo às 9h30 da manhã na grande concentração de Fé e Milagres, na Catedral Universal em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Veja a mudança que aconteceu na vida da Roberta. Parece que ela está falando de uma outra mulher, mas é ela mesma. Um antes e um depois do encontro com Deus, do Espírito Santo na vida dela. E essa é uma mudança, uma transformação que você também pode ter. Sabia que a maioria dos problemas do ser humano começa aqui, ó, no 5º mandamento? 5º mandamento? O que isso quer dizer? Coloca o 5º mandamento aí, por favor. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Eu não tenho tempo para explicar aqui detalhadamente
o significado que é tão profundo deste quinto mandamento. Mas quando não há um lar unido entre pais e filhos, não há união, não há entendimento, não há respeito mútuo. As crianças crescem, se tornam adolescentes, jovens, que vão se envolver nas drogas, nos vícios, que vão fazer um monte de coisas que só vai trazer desonra para os pais. Essa é a realidade. É fato que muitos cresceram sem a presença do pai, sem a presença da mãe, portanto dizem assim, eu não tenho razão pela qual honrar meus pais. Mas você sabe o que significa este quinto mandamento na prática? Neste domingo, Dia das Mães, será o domingo do quinto mandamento. E nós estaremos explicando para você, mostrando para você, à luz da Bíblia, como você pode colocar o quinto mandamento em prática na sua vida. Isso é uma promessa de Deus. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra. O filho que aprende a honrar seus pais, ele aprende a honrar a Deus, respeitar a Deus, temer a Deus. E é essa a estrada, a jornada que te levará a uma vida de qualidade. Neste domingo, em todas as igrejas Universal, 14 de maio, nós estaremos abençoando todas as mães. E eu quero convidar você, mãe, a trazer seus filhos, convidar você, filho, a convidar a sua mãe, trazer sua mãe para participar deste dia todo especial. Vamos a esse intervalo que fala mais a respeito. Já já a gente volta. A oração daqui a pouquinho por você. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não é difícil vermos as consequências de quando não se obedece um dos mandamentos determinados por Deus. O de honrar pai e mãe. Tudo que eu faço, tudo que eu faço, meu bem com o filho. Senhora, dá um conselho aí pra ele. Eu luto, a gente sofre com ele, dá conselho, eu peço toda hora. Meu filho, deixa só, pelo amor de Cristo, deixa esse povo. Infelizmente, a maioria dos filhos não se atenta para isso. Mas aqueles que praticam, colhem em seus caminhos a honra de uma palavra que não pode falhar. Cada propósito que ela fazia, mais fortalecia o meu ego, meu eu de não querer ir. E com isso eu fui conhecer o mundo do estelionatário, foi onde que eu me aprofundei. Aí eu falei assim, olha meu Deus, ele está nas suas mãos. Eu não posso fazer nada, o que eu tinha que fazer por ele eu já fiz. E o pastor, ele fez um desafio comigo. Ele falou para mim assim, se você for no domingo na igreja e Deus não fizer nada na sua vida, você não precisa ir mais. Hoje eu falo do meu testemunho para as pessoas, para os jovens, para o trabalho que nós fazemos na porta do presídio e para todas as pessoas que vê e viu, a transformação que Deus fez na minha vida. Neste domingo, 14 de maio, o domingo do quinto mandamento, com a bênção para todas as famílias no Dia das Mães. Às 7, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Eu quero orar pela sua família neste domingo. Você é mãe? Convide seus filhos para vir com você. Você é filho? Convide sua mãe. Se você não é mãe, mas tem pessoas na sua família que são mães, então convide-as para vir com você. Porque certamente o poder do Altíssimo vai abençoar a sua família. Haverá paz. Nós vamos realizar as 7 ministrações de fé que vão da sua saúde à sua vida espiritual. Você vai sair daqui sabendo o verdadeiro significado do quinto mandamento e como colocá-lo em prática no seu lar para que haja paz na sua casa. Eu tenho aqui meu copo com água preparado, é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos, vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé em oração para apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa que está sofrendo tanto, meu Pai.
ela que não aguenta mais, essa mãe que está desesperada porque o filho está preso. O filho se envolveu com as drogas, com o tráfico. O filho, meu Deus, saiu de casa, sumiu no mundo, ela não faz ideia onde ele está, onde ela está. Há muitas mães que não conseguem se entender com suas filhas. Há muitas mães que não conseguem ter um relacionamento saudável com seus filhos. E ela não sabe mais o que fazer. Há muitos filhos que sofrem por causa de suas mães enfermas, mães que estão hospitalizadas, mães que são viciadas, mães que abandonaram seus filhos. Por isso eles não têm um relacionamento saudável com a sua mãe. Meu Deus, são tantos problemas. E todos esses problemas são, na verdade, sintomas do distanciamento entre o homem, o ser humano e o Senhor. É por isso que o ser humano sofre. Mas essa pessoa que ora comigo agora, meu Pai, que pede pela sua família, eu oro por todos e peço em nome do Senhor Jesus por todas as mães, por todas as famílias. Neste domingo, domingo do 5º mandamento, nós estaremos aprendendo o valor, a importância de honrar pai e mãe e os benefícios que isso pode gerar na vida dos filhos. Eu sei, meu Deus, que há muitos filhos que não se dão bem com seus pais e vice-versa, mas eu também sei que se essa pessoa se aproximar de Ti, certamente o relacionamento familiar será abençoado. Eu consagro esta água em nome do Senhor Jesus, que haja nela a virtude da saúde, para a honra, glória e louvor do Teu nome. E você que crê, diga assim seja. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família abundantemente. Nos vemos aqui na Universal logo mais às 19h. Até lá. Quem tem depressão, a gente não tem o controle da nossa vida. A gente não tem o controle da nossa mente. E muitas pessoas chamam a gente de louca. Mas não é uma loucura. Quantos dos seus sonhos se despedaçaram por feridas ainda não cicatrizadas? A minha depressão começou na minha infância, né? Uma pessoa da família, ela mexeu comigo, né? Eu sofri um abuso não consumado, passava a mão em mim, né? E eu me sentia muito desconfortável com aquilo. Eu começava a chorar, eu tremia. Então eu carreguei essa marca dentro de mim. Durante uma semana que eu fiquei um tempo afastada do trabalho, fazendo tratamento, eu não comia, eu não bebia, eu não fazia as minhas necessidades fisiológicas. Eu queria morrer, eu queria fazer qualquer coisa para morrer. Descubra como se curar de uma vez por todas. Eu não tenho palavras para descrever como é que foi aquele dia. Assim. Mas imagine a depressão saindo, né? Muita gente pode achar assim, nossa, mas saiu na hora. Participe do evento Da Ferida à Cicatriz. Domingo, 21 de maio, às 9h30 da manhã, em todos os templos da Universal. A fim de ter membros mais perto para podermos cuidar, orientar, incentivar ou ajudar, temos o WhatsApp do SOS Universal. Para você ligar ou enviar mensagem de texto ou áudio, é a Universal querendo lhe acompanhar para o seu crescimento espiritual.